Paz do Senhor Jesus, amados irmãos que nos ouvem mais uma vez, estamos de volta com o nosso encontro, Nosso encontro com a palavra. E hoje eu quero trazer um assunto interessante, importantíssimo, que é um assunto que tem muitas das vezes causado discussão e muitas das vezes desânimo. É aquele motivo pelo qual a nossa vida muitas das vezes se torna um eletrocardiograma. O que é um eletrocardiograma? Eletrocardiograma é aquele sobe e desce da vida, Uma hora está bem, uma hora está mal. E esses princípios nós precisamos nos deter, porque muitas das vezes não compreendemos o agir de Deus, o manifestar de Deus. E isso muitas das vezes nos deixa constrangido, nos deixa triste, abatido, por não entendermos exatamente esses pontos. Mas vamos a alguns exemplos aqui. Nós vemos ali, por exemplo, em Reis, no capítulo 18, no verso 19, nós vemos Elias, um grande profeta, entrou em Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel, e desafiou 850 homens, ou seja, 450 profetas de Baal e 400 de Acera, para estar no Monte Carmelo, desafiou-os no nome do Senhor. E venceu aqueles 850 homens, 450 de Baal e 400 de Acera. E lá na altura do capítulo 19, o rei Acabe fez saber a sua esposa o acontecido. E Jezabel mandou um recado para Elias dizendo que ela iria fazer dele o que ele fez com seus profetas. E no verso 4 do capítulo 19, nós vemos Elias pedindo ao Senhor a morte. Humanamente falando, qual é a lógica que nós vamos encontrar aqui? Primeiramente, um homem desafia 850 homens. E no outro dia, este mesmo homem foge de uma mulher. Uma ameaça de uma mulher. Por que será isto? Nós vamos ver também em Mateus capítulo 16, no verso 16, o Senhor Jesus conversando com Pedro, com seus discípulos, perguntando o que as pessoas achavam, e até mesmo o que eles achavam que ele era. E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no verso 17 do capítulo 16, o Senhor Jesus disse para ele: Bem-aventurados és tu, Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E uma grande revelação Pedro recebeu. Só que lá no capítulo 26, no verso 69, quando Pedro estava no julgamento de Jesus, estava do lado de fora do sinédrio, tinha uma moça que saiu de lá e veio até ele e disse: Tu és um deles. E a Bíblia fala categoricamente, no verso 70, Pedro dizendo na frente de todos: Eu não conheço este homem. Por que isso? Porque um dia Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és Deus, tu és o Senhor. E no outro dia, numa outra situação, ele diz: Eu nem conheço esse homem. Vamos a um outro caso. João Batista, que foi um grande mensageiro, um grande profeta, ele estava batizando o povo no Rio Jordão. E quando daqui a pouco ele olha Jesus vindo nas planícies do Jordão, aponta para o Senhor Jesus e diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, João disse isso. Se aproximando de Jesus, ele disse: Senhor, não venha a mim, eu não sou digno nem de desatar as tuas alparcas. E Jesus disse para ele: João, isso é necessário para que se cumpra as Escrituras. Muito bem. Num outro caso, João foi preso. João estava preso. Mateus capítulo 11, verso 3, João estava preso. Verso 2 e 3. Aí João chamou um dos seus discípulos e mandou ir até Jesus e disse: Pergunta para ele é o Cristo ou nós estamos esperando o outro? O que está acontecendo? Quem ele é? Então veja, o porquê disso. Uma hora um homem desafia 850. Uma hora um outro homem reconhece a soberania de Cristo por meio de uma revelação. E numa outra hora esse mesmo homem diz: Eu não conheço ele. E o profeta desafia 850 e daqui a pouco foge por causa de uma mulher. Aí o discípulo, um apóstolo, recebe a revelação de que era Cristo e daqui a pouco ele diz: Eu nem conheço esse homem. Um outro aponta a mão para ele e diz: Aí tem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem o Senhor, o Cristo, o Messias. Mas no momento de dificuldade ele disse: Olha, eu não conheço. Eu não sei quem é esse homem.
Meus discípulos, vem cá, vai para mim lá e pergunta quem é esse homem. Ou seja, vocês notaram uma coisa muito interessante que acontece na nossa vida, que no momento de crise a nossa fé é abatida. Elias estava cheio de fé, venceu 850 homens, e daqui a pouco, por uma fração de segundo, ele pede até a morte. Pedro recebe uma grande revelação e daqui a pouco diz, eu não, nem conheci esse homem. João recebe a revelação de que era Jesus, sabia que era Jesus, mas no momento de dificuldade, preso, ele diz, vai lá e pergunta, ele é ou não é? Quem ele é afinal? É ele ou não é? Ou vamos esperar outro? Preste atenção. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 3, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 em diante, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. No capítulo 9, no verso 2 de Eclesiastes, a Bíblia nos diz que todas as coisas sucedem igualmente a todos. Ou seja, existe aquele momento que nós tememos. Capítulo 3, verso 25 de Jó nos diz assim, o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Ou seja, nós tememos o pior, nós tememos o dia mau. Nós tememos o dia mau. E o dia da adversidade parece que a nossa força se torna pequena. Nos tornamos diminutos. E muitas das vezes a prova quer sucumbir à nossa fé. Mas a nossa fé elas tem que estar acima de todas as coisas. Porque o Salmo 34, no verso 10, a Bíblia diz que os filhos dos leões sofrem e necessitam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. O Salmo 37, 25, a Bíblia diz, o salmista Davi dizendo, fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Em Provérbios capítulo 16, verso 1, a Bíblia diz, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. No capítulo 21, no verso 31 de Provérbios, a Bíblia diz, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, ou seja, vivemos em uma dependência de Deus. Se existe um momento de adversidade que há de vir, serão muitos. Jesus não abreviou isso, né? Jesus não escondeu, Jesus não ocultou. Em 16:33 de João, ele diz, só tenho-vos disto para que em mim tenhais paz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está nos dando crédito, está nos dando condições, capacidade de no dia da adversidade orarmos a Deus, buscarmos a Deus, nos deleitarmos na presença de Deus para que Deus entre com providências na nossa vida. O momento de fraqueza é o momento que nós devemos buscar a Deus, o momento que nós devemos nos achegar até Deus. Não vamos nos acovardar, nós vamos buscar a Deus no período, no momento da aflição. É o que diz o Salmo 50:15. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Romanos 8:18. Paulo dizendo, tenho por certo que as aflições do presente século não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o momento da adversidade é o teu momento de aproximação com Deus. Deus está preparando esse momento. Deus está preparando esta ocasião para que no momento que vir essa dificuldade, que a tua fé querer sucumbir mediante a situação, você vai clamar por Deus e Deus vai te enviar o socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, o encontro com a palavra.